nós vamos falar sobre strings e operações com essas strings. Em Python, as strings são do tipo str, ou sequência de caracteres. O tipo str é capaz de representar uma sequência de caracteres, ou ainda cadeia de caracteres, ou ainda string, que é o nome mais conhecido. Ela pode ser expressa entre aspas duplas ou aspas simples. Por exemplo, se eu der um print, abrir aspas duplas, com uma string dentro, ele vai escrever. Se eu der com aspas simples, da mesma forma. Nós podemos expandir esse string por múltiplas linhas, aí usando 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. Veja que eu abri as aspas em cima, fechei embaixo e coloquei Enter aqui e o resultado foi dessa forma. Repare que os caracteres e mudanças de linha são incluídos, ou seja, nesse caso eu tenho vários espaços aqui e esses espaços foram preservados na string de saída. Nós temos várias operações que podemos fazer com strings. Uma delas é o operador mais, da mesma forma que com números, mas aqui a atividade é diferente. Aqui nós fazemos a concatenação. O que é a concatenação? É colocar uma string do lado da outra. Por exemplo, se fizermos mais essas duas strings, ela vai resultar desta forma, inclusive sem o espaço em branco aqui. Dessa forma, nós teremos espaço em branco, pois nós colocamos explicitamente ele dentro das aspas. Temos essa forma também, que é utilizando o mais, e aqui até com o espaço ele vai permitir a criação de uma nova string. Ao contrário das variáveis que mudam de valores, uma string é uma sequência imutável de caracteres. Quando nós fazemos a concatenação de strings, nós geramos um novo objeto, ou seja, uma nova string. Tudo isso precisa de espaços de memória diferentes dos originais. Ou seja, cuidado ao utilizar o operador mais várias vezes ou repetidamente, porque ele pode gerar um overhead desnecessário no seu programa. Há outras opções para realizar operações semelhantes, como por exemplo o operador str.join ou io.string. Temos as referências aqui para quem quiser consultar o site do Python. De maneira semelhante ao produto, nós temos a repetição de strings utilizando um inteiro vezes uma string. Vezes funciona como se estivéssemos adicionando a string a ela própria, n vezes. Como 3 vezes 2 significa 2 mais 2 mais 2, nós podemos entender que 3 vezes a string a é a mais a mais a. E o que faz o operador mais com strings? Faz a concatenação. Assim, 3 vezes essa string vai dar a concatenação de 3 vezes. 4 é a mesma coisa. Qualquer valor negativo, neste caso, nós teremos como se fosse o produto por zero. Retorna uma string vazia. Um operador muito importante é o de pertinência. Lembrando que nós já estudamos essa palavra in dentro das estruturas de repetição for. E aqui esse in tem o mesmo significado. X, que é uma sequência de caracteres, está dentro de uma string. Isso é uma pergunta que deve retornar verdadeiro ou falso. Então, vamos testar se o i está dentro dessa sequência. Ele vai dar verdadeiro, porque aparece uma vez, 2 vezes. A letra A também aparece. Uma sequência de caracteres, ele está lá dentro também. Da mesma forma que se eu pedir um nome que não está lá dentro, ele vai retornar falso. Nós temos o caso oposto, mas o uso é o mesmo, para saber se uma variável não está em uma string. Então, o i não está na sequência, falso. O a está, portanto, vai dar falso. Essa sequência, ela não está lá, ela está, portanto, também falso. E aqui nós trocamos para uma outra sequência e perguntamos se não está presente, ele diz falso também. Esse é um exemplo interessante, porque eventualmente nós precisamos saber se a extensão .tif, .shape ou .dbf e assim por diante está presente no nome do arquivo que nós estamos trabalhando. Então, a gente pode usar o in ou o not in. Muitas vezes, nós precisamos saber qual o tamanho de uma string. O que é o tamanho de uma string? É o número de caracteres que tem lá dentro. Então, para isso, nós usamos essa função len, que vem do inglês length, que é comprimento. Se eu pedir o len dessa
cadeia de caracteres, ele vai retornar um número de caracteres que tem aqui, no caso 19. Da mesma forma que passar o len de uma string vazia, vai retornar 0. Um outro operador muito interessante é o indexing, ou índice. Ele devolve ou retorna o iésimo caractere de uma string. Se eu pedir o caractere número 3, ele vai dar a letra L. Veja que a letra L está aqui. Vamos entender por que esse não é o 4. Porque o primeiro elemento possui o índice 0. Então, vamos pedir aqui. Qual é o índice 0 dessa cadeia de caracteres? É a letra T. 0, 1, 2, 3, ele vai devolver o L. Podemos usar, inclusive, números negativos para indexar. Ou seja, eu quero na posição menos 1. Então, ele vai lá na última e pula 1 para trás e devolve esse caractere. Na posição menos 3, 1, 2, 3, vai retornar a letra I. Se eu passar um índice fora do limite, nós teremos uma exceção, um erro. Lembrando que essa cadeia de caracteres tem 19 caracteres e eu pedi a posição 19. Como eu começo da posição 0, então o último elemento seria o da posição 18. Aí ele daria a letra G. Porém, como eu pedi a 19, vai ativar um erro index error. E ainda aqui está a explicação para nós entendermos a causa do erro e podermos consertar o programa. String index out of range, ou seja, o índice dentro da string está fora do range. 19 ele não vai encontrar. Uma outra operação muito interessante é o slicing, que além de passar um índice e pegar um elemento só, ele pode pegar um intervalo ou uma substring, também é um nome muito conhecido. Então, vamos supor que eu tenha essa cadeia de caracteres e eu quero, então, da posição 0 até a posição 3, esses 3 elementos. 0 e o 3 aqui, lembrando, é intervalo aberto. 0, 1, 2, ele devolveu os 3 primeiros. Se o valor antes do 2 pontos for omitido, o programa vai subentender que é a partir do 0. Então eu posso dizer, me dá até a posição 6 dessa minha cadeia de caracteres, ele vai devolver então a palavra. Se o valor após os 2 pontos for omitido, subentende-se o valor len, ou seja, eu quero a partir daquele ponto até o final. A partir da posição 7 até o final, eu vou ter esse pedaço, ou essa substring. Nós podemos também omitir os 2 valores, antes e depois de 2 pontos, e isso vai devolver uma cópia da string. Nós temos vários métodos para trabalharmos com strings. São diversas operações que encontram-se na forma de métodos. Um método nada mais é que uma notação especial para a chamada de funções, onde a função irá operar sobre o próprio dado indicado na chamada. A sintaxe das operações, em geral, serão desta forma. Eu tenho uma string, eu coloco o ponto e ponho um operador ou um método. E aí abro parênteses, fecho parênteses e eventualmente eu posso colocar argumentos, onde str é o próprio objeto do tipo string, o operador ponto, ele significa dá os membros disponíveis no objeto string, permite acessar atributos e métodos do objeto. E o op é o nome de um método. Um deles é o find. Esse método find é muito utilizado e ele serve para procurar a ocorrência de uma substring em S. Se ele não achar nada, ele retorna -1. Se ele achar, ele retorna a posição do primeiro caractere dessa substring. Essa é a mesma função de um editor de texto, quando a gente procura dentro do texto por uma string. Então ele faz esse mesmo processamento. Eu passo um pedaço, ele varre toda a minha string e devolve a posição onde eu achei aquela string. Se eu não achar, ele vai retornar, como dissemos, -1. Essa string RTO está contida aqui? Sim, e ele devolveu o número 4. 0, 1, 2, 3, 4. A partir daqui eu encontro ela. Da mesma forma aqui, ele vai dizer que está na posição sim. E aqui, como ele não achou, ele vai dar a posição -1. Lembrando, nós já falamos do operador in, que é para saber se está lá. Se eu não precisar saber a posição da substring, o operador in já resolve, porque ele vai dizer true ou false. A outra operação é a join. O que essa operação faz, que nós já até citamos lá em cima? Ele retorna uma string formada pela concatenação de
uma sequência de strings. Eu tenho a string menos, símbolo de menos, e eu vou colocar o join com um conjunto de valores aqui. Ele vai unir as 3 strings que eu passei como parâmetro, utilizando essa string como meio de união. Da mesma forma aqui, ele vai colocar espaços, e dessa forma ele vai unir sem nenhum espaço. A sequência de strings separadas por vírgula e delimitadas por abre e fecha é uma lista. A próxima operação é a operação split. Split vem de separar. Ele vai retornar uma lista de palavras usando um operador como delimitador. Veja que aqui tem a explicação. S é uma string, eu vou dar uma string, ponto, o nome split, abro parênteses, fecho parênteses e crio lá um separador. Se eu passar o split sem nenhum parâmetro, ele vai entender que é o espaço em branco. Ou seja, ele criou uma lista com 3 elementos. O primeiro elemento, o segundo e o terceiro como partes dessa string que foi quebrada utilizando como delimitador o espaço. Aqui eu tenho a mesma string, só que em vez de espaços eu tenho ponto e vírgula. Então eu preciso indicar lá que eu quero separar usando ponto e vírgula. Dessa forma eu tenho o separador vírgula e vejam, 1, 2, aqui eu tenho 2 vírgulas, ou seja, não tenho nada entre elas, mas a minha lista vai criar um elemento vazio aqui, 3 e depois vírgula, e ele vai criar mais um vazio. Esse tipo de processamento é muito interessante porque a gente várias vezes trabalha em Python com arquivos CSV, que deve ser de conhecimento geral, como Separated Values, que são arquivos que têm esse formato. São campos separados por vírgulas ou ponto e vírgulas. Então, a gente já consegue usar o split justamente para quebrar isso em vários elementos. Nós temos também o método replace, de trocar uma coisa pela outra, ou substituir. Então, nós vamos retornar uma string onde toda a ocorrência da substring, representada pelo nome old, pela variável old, é substituída pela variável new. Vamos ver. Se eu tenho essa string, eu posso substituir a letra E pelo arroba. Então, todas as vezes em que apareceu a letra E, eu coloquei o símbolo arroba. Esse parâmetro que está aqui, ele é opcional. Então, só para a gente entender aqui, ó, esses 2 parâmetros são obrigatórios. Esse parâmetro que é opcional, ele já aparece com essa chave aqui. Então, a gente já aprende a ler esse tipo de notação. Abre parênteses, fecha parênteses, isso é obrigatório. Old, new é obrigatório. E esse aqui é opcional. Aqui a gente está usando o parâmetro opcional, colocou o valor 1. Significa que eu vou limitar o número de substituições pelo número 1. Então, nesse caso, ele só substituiu o primeiro. Nós temos muitos outros métodos para trabalhar com strings. E aqui nós damos uma descrição de modo rápido, mas isso está no nosso Colab para que vocês possam consultar esse material. IsDigit, para dizer se os caracteres são dígitos. Islower, relacionado com minúsculos. Upper, relacionado com maiúsculos. Lower, que ele pega todos os caracteres e converte para minúsculo. Da mesma forma, o upper, ele pega e transforma todos os caracteres para maiúsculo. Aqui nós damos o link com a documentação completa. Vamos às considerações sobre o tipo str. O tipo str é apenas um dos tipos de sequência disponíveis em Python. Existem diversas operações comuns entre os tipos denominados de sequências, que são as tuplas, listas e os ranges. Strings são sequências imutáveis, lembrando que a gente não consegue mudar eles, a menos que crie uma cópia ou que modifique ele em outra variável. Nós podemos também fazer a formatação de strings para poder apresentar um texto na tela. Nós temos o estilo antigo, que utiliza esse operador de porcentagem. Nós não vamos entrar em detalhe, por isso você pode consultar o material aqui no Colab. E nós temos o estilo novo, que é utilizando então str.format. Vamos dizer que eu criei uma variável e coloquei dentro dela o conteúdo de uma cadeia de caracteres. Então, se eu quiser escrever isso a partir desse comando format, eu posso criar uma outra string, ou seja, olá, e coloco aqui entre chaves e depois ponho o ponto
format. Esse ponto format ele vai procurar dentro da minha string a ocorrência justamente desse abre e fecha chaves. E ali ele vai colocar o conteúdo que eu vou passar como parâmetro, nesse caso o nome. Vamos para o próximo. Eu posso criar uma variável idade, que é um número, e posso criar uma string idade, dois pontos. Da mesma forma eu coloco o abre e fecha chaves e coloco lá format idade. Olha o que vai acontecer, ele vai substituir este abre e fecha pelo valor da minha variável, nesse caso 25. Veja que eu posso trabalhar com um valor que seja ponto flutuante e na hora de imprimir eu vou formatar ele do jeito que eu quero. Então nós temos uma nomenclatura que nós precisamos ter prática com ela para poder entender o que acontece. Veja que da mesma forma abre e fecha chaves, é o mesmo padrão, mas aqui dentro nós estamos colocando um padrão de impressão. Quando eu coloco 2.09, significa que eu quero imprimir 9 dígitos, incluindo o ponto. Então, veja que ele pegou o meu número aqui e espalhou esse número em 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sendo que desses 9 elementos, 3 são depois da vírgula. Então ele preencheu com zeros aqui e também um zero lá, porque foi necessário. Veja que se o salário fosse menor, olha o que aconteceria. Ele ia colocar mais um zero aqui apenas para que o número 9, ou os 9 elementos, fossem colocados. Isso é importante porque, dessa mesma forma, a gente pode trabalhar com a impressão de números num tamanho específico. Uma outra maneira de imprimir é colocando aqui um nome de variável e aqui também. Mas na hora de colocar o format, nós temos que dizer que a variável i tem um valor e a variável nome tem outro. Mas veja que eles nem estão na mesma posição em que são chamados, mas isso não tem problema, pois ele criou aqui como se fosse uma variável nome e ele vai buscar essa variável aqui no format. Nós podemos fazer também a interpolação de strings, ou seja, número, nome, igual a essa sequência de caracteres, e na hora de fazer a interpolação, nós podemos então começar com um F, abre aspas, fecha aspas, e colocar lá dentro, entre chaves, o nome da variável e aqui também, que nós queremos representar. Ao executar isso, ele vai preencher a variável na posição correta. Nós recomendamos algumas leituras adicionais para quem tiver curiosidade e precisar trabalhar com strings. Estão nesses dois links.